Olá, amigos do direito do trabalho, empregados, empregadores, operadores do direito e também aqueles que buscam entender um pouco mais sobre as relações de trabalho e emprego, a qual muitos de nós vivenciamos. Quem vos fala é Gil Pantoja, sou bacharel em Direito e eu sempre digo que quem não conhece seus direitos será abusado em algum momento da vida e muitos terão seus direitos cerceados pelo simples fato de não conhecê-los. Espero que todos estejam bem, com saúde, mas para aqueles que estão ou tenham familiares adoentados, eu desejo melhoras. E aqueles que perderam algum ente querido nesta pandemia maldita, meus sentimentos e minhas condolências. Depois da minha breve explanação, eu vou mencionar um trecho do poema de Guimarães Rosa que eu gosto muito e que tem tudo a ver com esse lamentável, momento que todos nós estamos passando. Mas você vai ter que ouvir até o final, tá bom? Para poder ouvir o poema. Pois bem, meu objetivo aqui é tecer um pequeno comentário sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Primeiramente, quero deixar claro que assédio moral é diferente de agressão. Eu explico. Para que uma conduta considerada assédio moral na seara trabalhista, para que essa conduta seja considerada assédio moral, é preciso que haja repetição da ofensa, do desacato, do descaso e assim por diante. Um comportamento, digamos, intermitente, podemos dizer assim, aquele comportamento continuado. Então podemos concluir que assédio moral, não estou falando de assédio sexual, isso será discutido em outro post, tá? Estou falando de assédio moral. Assédio moral é aquela conduta abusiva, seja por gestos, comportamentos, palavras, atitudes, e com repetições, que afetam a dignidade física ou psicológica, podendo ameaçar seu emprego ou mesmo sua inclusão em trabalho, No caso, muitos assediam porque têm o poder do trabalho e aqueles assediados têm medo de perder o trabalho, E muitos desses são colocados em trabalhos degradantes. Existem casos em que o empregador ele quer que aquele empregado peça a demissão. Então ele submete esse empregado a um trabalho degradante, Muitas vezes ele isola esse funcionário, ele coloca ele numa salinha, algumas vezes sem um ar-condicionado, sem acesso de pessoas, no cantinho, às vezes até a própria internet dele não funciona bem. E ele é humilhado perante aos outros colegas, Então, trata-se de uma violência mental. Tá? O que geralmente acontece é que o assediador se aproveita da vulnerabilidade daquele que ele escolhe para assediar. Seja por uma opção sexual, uma questão de gênero, uma questão racial, financeira, por idade, até mesmo por idade. Muitas vezes aquele funcionário mais velho, mais antigo está ali, chega um mais novo e diz que aquele não tem competência, que o novo sabe muito mais que ele, e que muitas vezes essa pessoa de mais idade ela é sim assediada, por um outro colega de trabalho, digamos assim. E assim por diante. Geralmente, o assediador enxerga uma vulnerabilidade na pessoa e ataca aquele ponto que ele considera mais fraco. Muitas vezes o trabalhador é um pouco mais tímido, é um pouco mais quieto, não quer muita conversa com os outros, E ele é atacado muitas vezes
por essas questões, né? Pelo assediador considerar ele uma pessoa fraca, que ele pode fazer e acontecer, né? Jogar aquelas piadinhas, entre outras coisas, que ele pode assediar aquele colega do trabalho e tal, ou aquele subordinado, e que vai ficar por isso mesmo, né? Mas não é bem assim. Então, o que acontece com o assediador? Com o assediador, desculpe. Ele sente prazer, um prazer mórbido, né? É um prazer mórbido em ofender aquela pessoa. Seja por simples aqueles olhares de desprezo, né? Aquelas indiretas, ironias, aquelas piadinhas sem graça, que muita gente costuma ouvir no trabalho, né? Então, o que é importante que se saiba é que todo assédio ele é cometido com dolo, tá, gente? Ele é cometido com dolo, tá? Uma simples conduta sem o efeito não gera responsabilidade civil, ok, gente? Isso partindo do princípio que não existe reparação sem dano. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que seu patrão ou sua patroa chame você na sala ou até mesmo na frente dos colegas, né? Que seja na frente dos colegas, né? Então, que comece a brigar com você, que fale, você é um incompetente, você é um preguiçoso, comece a ofender você. Então, isso é assédio? Você acha que isso é assédio? Não. Isso foi uma agressão, uma grosseria do seu chefe, da sua chefe, ou de um colega de trabalho, né? E se um chefe faz isso na frente dos outros, o que é pior, então certamente essa pessoa não é digna, né? Essa pessoa não é digna de estar naquela posição de liderança. Porém, como eu já disse, isso não é considerado assédio, mas uma agressão pontual. Porque muitas vezes, digamos, a pessoa não está num dia bom, enfim, perde a cabeça, fala ali, ficou por ali, não fica mais pegando no pé da pessoa, né? Então é considerado uma agressão pontual, né? O assunto encerrou ali, aquela pessoa não é perseguida, né? Na sua rotina de trabalho. Agora, se o comportamento como esse que eu acabei de falar, de humilhar o outro, ele ganha uma frequência, né? Aí estamos diante do assédio moral, passível de reparação civil, conforme o artigo 223C da CLT. Lembrando que o assédio é um dano extrapatrimonial, conforme o artigo 223A também da CLT, mas também está presente no artigo 186 do Código Civil e caput do 927. Isso, 927. Onde se fala do dever de reparação do dano. Daí alguém pergunta, tá, mas questões trabalhistas não teriam que ficar dentro somente da CLT? Será que ela pode ir para o Código Civil? Eu digo, mas claro que pode. Claro que pode. É só observar o artigo 8º da própria CLT, onde reza, né, há uma disposição lá, né, que disposições legais ou contrárias serão decididas conforme o caso, por analogia ou equidade com outros dispositivos legais. Então é só observar o artigo 8º da CLT que ela vai falar sobre isso, tá? E sabe como é feita, né, essa reparação de danos morais, meus senhores, minhas senhoras, meus colegas, minhas colegas? É feita por pecúnia, em dinheiro. Isso, claro, dentro do devido processo legal. Ok, pessoal? Lembrando que assédio moral deve ser devidamente comprovado, devendo haver um nexo causal das agressões sofridas com algum transtorno psicológico da vítima de assédio. Detalhe, essa agressão pode ser vertical, que é do superior hierárquico para o inferior hierárquico, ou vice-versa. Porque muitas vezes, digamos,
eu quero pegar o lugar do meu chefe, né? Eu quero pegar o lugar dele. Então, posso pegar um ponto fraco do meu chefe ou da minha chefe e começo a assediar, né? Assediar. Então, o assédio, ele não vem, como dizem, de cima para baixo. Pode também vir de baixo para cima. Né? Vamos por aí. Né? Porque muitas vezes o meu chefe não é o meu empregador. É um chefe imediato, né? Muitas vezes eu estou num local, numa repartição pública, e ele nem tem o poder de demissão. Então, essa é a questão, ok? Não é porque eu tenho o poder que somente eu posso assediar, né? Não há aquele assédio, como dizem, de baixo para cima. Existe sim, ok? E ele pode ser também horizontal, entre pessoas da mesma hierarquia no trabalho, né? Então, um colega de trabalho, sim, pode assediar o outro, ok, gente? É importante que se diga também que essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, conforme o artigo 932 do Código Civil, né? Ou seja, se o gerente, né, por exemplo, o gerente é considerado culpado pelo assédio, o diretor ou empregador, vamos colocar, o empregador também será responsabilizado solidariamente nos termos do artigo 942 do Código Civil. Por mais que esse empregador não saiba nem tenha participado do assédio, essa responsabilidade é objetiva, porque ela independe da comprovação do dolo ou culpa. O que vai ser exigido apenas nesse caso é o nexo da causalidade entre a conduta e o dano causado. Ok, pessoal? Eu espero estar sendo claro aí com vocês. Ok? Por exemplo, vamos lá. O empregador, digamos que ele desconhecia que aquele trabalhador sofria assédio moral do seu chefe imediato. Isso não importa para a Justiça do Trabalho, ok, gente? Pois o empregador responderá solidariamente com o assediador. Por isso a importância de um canal de denúncia. Podemos falar de compliance, né? Quando a empresa que tem o compliance, que ela usa o compliance, que é algo que eu vou falar posteriormente sobre compliance, ok? São ferramentas muito importantes que existem dentro do compliance para evitar essas lides trabalhistas futuras. Então, é importantíssimo que o empregador tenha compliance na sua empresa, ok? O mais comum é a vítima colocar apenas o empregador no polo passivo, né? Coloca apenas o empregador, como réu, até por uma questão de garantia financeira, né? Mas eu digo que uma boa estratégia é que ele colocar os dois. Não apenas o empregador, colocar também o assediador no polo passivo para evitar que esse assediador possa ser uma possa ser uma testemunha no processo, né? Tem uma testemunha em favor do empregador. Então, coloca os dois no polo passivo, que eles responderão solidariamente, e esse assediador não poderá ser usado como testemunha, como acontece muito, ok? Lembrando que quando um superior hierárquico faz cobranças, como exigir que aquele empregado cumpra metas, entregue os relatórios, não se atrase, e que ele corrija este empregado quando ele age em desacordo com aquilo que a empresa zela, os seus valores, em sua ética, né? Voltamos a falar do código de ética da empresa, de um código de conduta que toda empresa deve ter, tá? Esse chefe, no caso, que faz esse tipo de cobrança, esse chefe está apenas exercendo o poder diretivo.
É o poder diretivo do empregador. Ou seja, se for chefe ou gerente, esse poder é emanado do empregador para o gerente, que é o poder disciplinar. Tá? Ele pode fazer uso do poder disciplinar para com aquele empregado que não cumpra, digamos, o que a empresa espera que ele cumpra, ok? Então, o que não pode ocorrer é o abuso desse poder, criar situações de constrangimento ou humilhação dos subordinados. Não é fazer uso do poder diretivo, tá? Criar essas situações. Esse tipo de comportamento, quando repetitivo, será enquadrado como assédio moral. E a partir da comprovação do assédio e seus efeitos na vida do trabalhador, nós estaremos diante de um dano moral. E dano moral tem como consequência o poder de reparar, conforme artigo 927 do Código Civil, fundamentado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3º, da nossa Constituição e também alguns incisos, muitos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Desculpa, gente, da Constituição Federal. Então, o assédio é diferente de estresse. Corrida contra o tempo, cumprimento de metas, pressão da chefia. Isso não é assédio, viu, gente? Isso não é assédio. O empregador, o chefe imediato, o gerente, o seu superior hierárquico, ele tem o poder de cobrar, ok? E é muito importante uma política de treinamento de gerente numa empresa. Tem que ter essa política feita através do compliance. Lá vai eu falando do compliance novamente, que muitos ainda não têm conhecimento, né? Um conhecimento mais profundo do compliance, mas a gente ainda vai falar sobre isso. Pois a empresa responde pelos atos de seus prepostos de maneira solidária. Ok? De maneira solidária. Então, não adianta o empregador, eu não sabia de nada. Opa, na Justiça do Trabalho não tem jeito, ok? Tá. E detalhe, é preciso, gente, que haja uma pessoalidade. O assediador ataca uma pessoa, fica atacando aquela pessoa, ok? Não é o caso aqui do chefe que grita, que fala com todos naquela sala, né? Isso aí, quando o chefe grosseiro que grita com o grupo, aí nós estamos diante de gestão por injúria, né? Então esse cara é um mau gestor. Até poderia, né, ser impetrado um assédio coletivo, mas isso nem vamos discutir. Assédio coletivo é uma outra questão, é muito discutível. Não vamos entrar nessa, ok? Vamos ficar aqui, vamos entender por enquanto que o assédio moral, ele é pessoal, ele vai naquela pessoa ali, né? Pois bem, pessoal, já estamos chegando ao fim do meu comentário e eu vou citar aqui um trecho de um poema, né, de Guimarães Rosa, extraído da obra Grande Sertão Veredas, que eu gosto muito, e apenas um trecho, e ele diz o seguinte, que eu acredito que seja muito bem colocado na situação atual que a gente vive. Ok, meus queridos? Diz o seguinte: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Daí, um pouco mais abaixo ali, né, do poema, ele diz o seguinte: verdade maior, viver é muito perigoso. Não é? Então, muito obrigado por estar comigo até aqui, porque conhecimento deve ser compartilhado. Um grande abraço a todos.